Fala galera, se preparem porque hoje o vídeo é mais que especial. Estou profundamente honrada em compartilhar com vocês algo único. Simplesmente a última entrevista de Zechariah Sitchin em vida. É, isso mesmo. Esse é um momento épico para todos nós que admiramos o trabalho desse visionário. Quero, antes de mais nada, agradecer imensamente ao Conscious Life Expo pela confiança como tradutores oficiais deste conteúdo exclusivo em português. Uma verdadeira honra para o nosso canal Multiverso. Zechariah Sitchin foi um dos maiores pioneiros da teoria dos antigos astronautas, com suas obras revolucionárias como a famosa série As Crônicas da Terra. Ele desafiou as visões convencionais sobre a história humana, revelando o papel dos Anunnaki e de outros seres de outros mundos na criação e evolução de nossa civilização. Estou imensamente grata por traduzir e compartilhar este momento tão significativo com vocês. A entrevista que vocês assistirão é um legado do impacto de Sitchin nas pesquisas sobre o nosso passado e o nosso futuro. Lembrando que este conteúdo está protegido por direitos autorais, tanto o vídeo quanto a minha tradução. Reproduzir este material, mesmo que parcialmente, é estritamente proibido. Então lembre de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais conteúdos exclusivos como esse. E agora, sem mais delongas, vamos mergulhar nas palavras de um dos maiores mestres da teoria dos antigos astronautas. So my journey began. Minha jornada começou há quase 80 anos, quando eu tinha cerca de 10 ou 11 anos, algo assim. Fui afortunado, e digo isso com todo o peso da palavra. Fui afortunado por ter estudado a Bíblia, o Antigo Testamento, em sua língua original, o hebraico. Cada tradução é, na verdade, uma interpretação. Então, ao estudar a Bíblia em seu hebraico original, fui capaz de realmente entender com precisão o que ela dizia. O hebraico do Antigo Testamento é muito preciso. Cada palavra ou termo é usado intencionalmente, porque reflete exatamente o que o redator ou os autores da Bíblia queriam transmitir. Então chegamos ao capítulo 6 de Gênesis. Gênesis começa com a história da criação. Como o céu e a terra foram criados, e assim por diante. A propósito, como demonstrei em meu livro Gênesis Revisitado, esse relato se alinha surpreendentemente bem com o nosso entendimento da evolução. Dinossauros são até mesmo mencionados em um dos versículos do capítulo 1 de Gênesis, junto com peixes que rastejaram para a terra seca. Tudo isso está em Gênesis desde que você compreenda o hebraico e o que ele realmente diz. Depois vem o capítulo que conta essa história do Adam. Não como um nome pessoal, mas o Adam, Ha-Adam, que significa a espécie. Esse termo vem da palavra Adamá, que em hebraico significa terra. Ele poderia, ou talvez devesse, ser traduzido como o terráqueo. Descreve como o terráqueo veio a existir nesse processo de criação e como ele se tornou homem. Como resultado de uma decisão deliberada de um grupo chamado Elohim. E aqui está mais um exemplo de como a tradução é uma interpretação. Elohim é frequentemente traduzido como Deus, com D maiúsculo. No entanto, Elohim é, na verdade, um termo plural.
Sua forma singular, El, origina-se do idioma acadiano e significa simplesmente o elevado. Assim, Elohim significa os elevados. Eles disseram, façamos. Observe o plural. O Adam, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Plural, plural, plural. No entanto, nas traduções, começando pela versão King James, isso foi traduzido como: então Deus disse, façamos o Adam. Mas não é isso que a Bíblia realmente diz. O Adam foi formado, e o relato continua com a história de como Eva surgiu, a narrativa do Jardim do Éden e muito mais. Can be commented on and elaborated, and I did it in my book. Eu exploro esses temas extensivamente em meu livro, então não vou me aprofundar neles aqui esta noite. A história prossegue até o capítulo 6 de Gênesis e introduz o grande dilúvio, o dilúvio. Este é o relato de como Noé foi instruído a construir a arca. Preservando a semente da humanidade durante aquele evento catastrófico. No entanto, o capítulo 6 começa com 8 versículos que têm desconcertado estudiosos bíblicos. Alguns comentaristas notáveis da Bíblia hebraica, ao se depararem com esses versículos, preferem ignorá-los completamente, quase como se eles não existissem. Esses versículos descrevem uma época antes do dilúvio, quando os filhos de Elohim, novamente um termo plural, que significa os filhos dos deuses, com D minúsculo, tomaram as filhas do Adão como esposas, escolhendo livremente, e tiveram filhos com elas. Esse casamento misto entre os filhos dos deuses e as filhas do Adão aconteceu tanto antes quanto depois do dilúvio. E as filhas de Adão, o que gerou filhos mencionados como heróis, homens de renome e assim por diante. Quando o professor nos explicou o que esses versículos dizem, ele começou dizendo que, porque o segundo versículo, acredito eu, afirma que, naqueles dias, os Néfilim estavam sobre a terra. Eles eram os filhos dos deuses, e disse que isso significa gigantes. Havia gigantes sobre a terra naqueles dias e depois também. E eu disse, com licença, professor, por que você diz gigantes quando a palavra Nefilim vem do verbo nafal, que significa cair, descer, vir de cima para baixo? Então, a palavra não é gigantes. A palavra significa aqueles que desceram, no contexto do céu para a terra. Eu esperava que o professor dissesse, muito bem, você conhece o seu hebraico. Em vez disso, ele me repreendeu muito severamente. Como eu disse, isso aconteceu há muitos anos, mas eu me lembro como se tivesse acontecido ontem, porque ele ficou tão bravo. Ele falou entre os dentes e disse, sente-se e fique quieto, você não questiona a Bíblia. Fui para casa naquele dia muito angustiado, porque eu não estava questionando a Bíblia, pelo contrário, eu estava apontando a necessidade de entender exatamente o que ela diz. Então essa palavra Nefilim, se tornou uma obsessão para mim. O que ela significa? O que a Bíblia quis dizer? Quem eram eles?
o que significa aqueles que desceram. Além disso, o que eu só viria a entender mais tarde, não quando eu tinha 10 ou 11 anos, é esta ideia presente na Bíblia, que é devotada ao monoteísmo, ao conceito de um único Criador, um único Deus, mas que fala sobre os filhos, no plural, de os deuses, também no plural. E isso foi o que me levou a estudar o assunto. E então eu descobri, estudando, lendo e aprendendo, que esses versículos específicos realmente refletem tradições de outros povos que precederam os hebreus no Antigo Oriente Próximo. São as chamadas lendas, a chamada mitologia, incluindo mitos gregos. Também há mitos dos romanos, hititas e outros. Gradualmente, tudo isso me levou de volta aonde tudo começou, que foi em Sumer, a civilização suméria, que floresceu de repente, inesperadamente, sem precedentes. Cerca de 6.000 anos atrás, na Mesopotâmia, que é o atual Iraque. Ao longo dos anos, me fizeram perguntas sobre esses assuntos. E acabei escrevendo meus livros e assim por diante. Certa vez me fizeram uma pergunta muito interessante. O que teria acontecido se o professor não tivesse te repreendido? Se o professor tivesse dito, muito bem, você está certo. Os Néfilim são aqueles que desceram. E eu tivesse me sentado e ficado satisfeito. Será que eu teria me envolvido nessa jornada que começou há 80 anos e me trouxe para falar com vocês nesta noite? A verdade é que eu não sei. Mas ao contemplar onde estou hoje, nesta idade, às vezes me pergunto: por que ainda estou aqui? Vocês sabem, como podem ver, aliás, eu não tenho teleprompter. E também não tenho nada escrito nas minhas mãos. Então isso é realmente uma conversa. Do fundo do coração, para as pessoas que considero amigas, minha mãe morreu de leucemia aos 57 anos. Meu pai de um derrame aos 64. Então, frequentemente me perguntei por quê? Porque eu ainda estou aqui. E a única resposta que dou a mim mesmo, e talvez eu esteja me enganando, não sei. Mas a única resposta é que remete àquela pergunta: eu teria passado por essa jornada de estudo, pesquisa e escrita dos livros, etc., etc., se o professor tivesse respondido de forma diferente? Então, realmente acho que a resposta é sim. Eu provavelmente teria seguido o mesmo caminho. Por quê? Era isso o que eu queria fazer. Então, esse negócio dos Nephilim se tornou, como eu disse, uma obsessão para mim, a tal ponto que raramente havia um jantar em casa ou um encontro, ou qualquer coisa, onde sempre que algum assunto surgia,
or there was some news item in the newspapers Ou havia that I alguma would say, notícia "Well, nos that, jornais, eu you know, dizia: that really brings to mind," bem, and I would talk isso, about the você sabe, Nephilim, realmente me faz lembrar. E eu começava a until, falar sobre os as I Nephilim. mentioned in the dedication in one of my books, my Até wife que, como mencionei na dedicatória de um dos meus livros, minha esposa que faleceu me passed disse: away, told me, "Why don't you por que stop você não talking para de falar and e começa a start escrever sobre writing os about Nephilim? the Nephilim?" So by the time Então, quando I me was a tornei jornalista, journalist, so escrever to não era write difícil was para not mim. difficult for me. Though writing a book is Embora quite escrever different um from livro writing seja bem diferente de an escrever um article. artigo. But by the time I Mas quando decided, yes, it's decidi, time sim, to é hora to de put colocar it tudo all, isso to junto, put all de this colocar evidence todas essas evidências em forma book de form, livro, by the time I reached that point, there were others already, quando cheguei a that esse started to ponto, write outros já about haviam it, começado a escrever sobre one isso. that continues Um que to continua a lead liderar in neste this campo, field, no seu próprio in his estilo, own do seu style, in próprio his own jeito, way. é Eric von Daniken. Is Eric von Daniken, and as some of you have attended E the como lunch alguns de honor me vocês que today, participaram do almoço he em sent minha me homenagem back, hoje sabem, ele enviou uma very mensagem nice muito, message. muito gentil. But Mas houve there were outros others antes dele. before him. Havia There Charou was, na França. Charou in France. There was somebody called, I think, Havia alguém chamado, eu acho, Jacques. something. Jacques algo. O livro dele em inglês se chama The Morning of the Magician, A Manhã do Mágico. Não sei se algum de vocês leu. Então outros começaram a escrever. Havia um na Inglaterra com quem eu me correspondia. Então outros começaram a escrever e promover a ideia que ficou conhecida como a teoria dos astronautas antigos, que a Terra foi visitada no passado por pessoas de algum outro lugar. E segundo os sumérios, eles os chamavam de pessoas que vieram de um planeta chamado Nibiru. Então, quando chegou a hora de eu escrever, eu disse: não é suficiente. Realmente não é convincente dizer. Bem, se você entende a Bíblia da maneira como ela está escrita, e se você leva mais a sério alguns dos mitos, a mitologia de outros povos antigos, há histórias sobre os chamados deuses. Eles eram seres cada vez mais onipotentes. Os gregos os chamavam de imortais. Eles viviam para sempre. Podiam andar pelos céus, etc, etc. Então essas são as pessoas a quem a Bíblia se refere nesses 6 ou 8 versículos. Bem, eu senti que isso não era suficiente, porque se a Terra realmente foi visitada por alguém de algum lugar, não é suficiente dizer dos céus. O que significa céus? Tem que ser um lugar sólido. Deve haver outro planeta. Então, de qual outro planeta eles vieram? Aí vem a outra pergunta. Se eles vieram de outro planeta, eram algum tipo de turistas espaciais que estavam vagando pelo universo? E então essa coisinha redonda, um pouco esverdeada, ou azulada, ou marrom, e disseram: ei, vamos parar ali e dar uma olhada. E então, como turistas, continuaram. Não gostaram do serviço e da comida, então seguiram em seu caminho. Ou será que estavam talvez envolvidos em algum acidente e caíram na terra procurando, sabe, por algum terreno sólido onde pudessem pousar? Então eles estavam apenas passando? Eles vieram aqui como resultado de um acidente? Não, eles mostraram que estavam vindo e indo. Eles vinham e iam repetidamente.
durante milhares, durante dezenas de milhares de anos. Então, por que que alguém continuaria vindo para esse pedacinho minúsculo no céu? Para quê? Qual era o motivo da vinda e ida deles? Para mim, toda essa questão dos chamados mitos e da mitologia se tornou uma questão de raciocínio. Eu tive que encontrar a razão. Então, portanto, a capa do primeiro livro, O 12º Planeta, acho que o David lá atrás pode ter um cartaz com a reprodução da capa original. Tinha embaixo não apenas a Terra foi visitada ou algo assim, mas dizia: por que, quando e de onde eles vieram. E uma vez que comecei a viajar por esse caminho específico, outras coisas pareceram questões que exigiam um melhor entendimento. Other things seem to me as issue that required better understanding. What does it mean? Gods. O que significa deuses com D minúsculo? O que significa deuses? Os deuses vieram, fizeram isso, fizeram aquilo. Quem eram eles? Como eles eram? Eram baixos? Eram altos? Então, gradualmente, passo a passo, cheguei ao ponto onde os chamados deuses da antiguidade, para chamá-los pelo nome sumério, Anunnaki, que literalmente significa aqueles que vieram do céu à terra, se tornaram para mim seres reais. Então eu descobri, por exemplo, que o conto na Bíblia sobre aquele capítulo 6 de Gênesis, ao qual continuarei voltando, porque é uma história crucial na Bíblia, com muitas implicações. Naquele capítulo, um Deus, o Deus hebraico Javé, cujo nome, aliás, significa Eu serei quem eu serei. E eu posso explicar isso um pouco mais tarde. Olhou para a humanidade enquanto o dilúvio estava prestes a acontecer e não gostou do que viu. Ele viu a humanidade desenvolvida ou evoluindo. E agora eram tantos deles, aliás, tinham preenchido a terra. E só havia maldade em seus corações. Esse é o versículo bíblico. Então, quando o dilúvio chegou, deixou o dilúvio destruí-los da face da terra. E o experimento com este capítulo seria terminado. E então, no versículo 9, o mesmo Javé diz: bem, deixe-me instruir meu fiel servo Noé sobre como construir uma arca e salvar a humanidade. Então, esse Deus onipotente da Bíblia, o Deus monoteísta, de repente aparece como alguém que não consegue se decidir, certo? Em um minuto ele diz, vamos nos livrar deles. E no minuto seguinte ele diz, não, 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 mas você, construa um navio, leve isso e aquilo a bordo e seja salvo, para que a humanidade não pereça. Mas quando você vai às fontes dessa história, os textos sumérios que agora estão disponíveis porque durante 150 anos de trabalho arqueológico, outros, não eu, nenhuma das tabuletas que eu me referi em todos os meus livros foi encontrada por mim. Eu não faço nenhuma alegação de que fui ao Iraque ou a qualquer outro lugar e fiquei mexendo no chão. E olha o que eu descobri. Eu não descobri nada. Eu sou apenas o que voltou para aquelas tabuletas e disse: the one who went back to those tablets and said, this is not mythology,
Isso não é mitologia, estes são registros de eventos que realmente aconteceram. Essa é a única diferença entre mim e os outros estudiosos em arqueologia e estudos bíblicos, etc. Então, quando você vai às fontes sumérias e há histórias sobre o dilúvio, sobre como aconteceu, quando aconteceu, quem era Noé, etc., etc., você descobre que havia, na verdade, dois chamados deuses. Um se chamava Enki, que literalmente significa Enki, Senhor da Terra. E o outro era Enlil, Senhor do Comando. E foi Enlil quem não estava satisfeito com o modo como a humanidade se desenvolveu. Mas foi Enki quem esteve envolvido naquela decisão, que é citada na Bíblia, um capítulo ou 2 antes, onde os Elohim dizem: façamos Adão à nossa imagem e semelhança. E foi Enkidu, o cientista entre eles, quem disse: quando enfrentaram um certo problema e uma revolta, e é muito dramático quando você volta às fontes sumérias, ele disse: há uma maneira de resolver nossos problemas criando um trabalhador primitivo, melhorando geneticamente um ser que já se desenvolveu na Terra. Neste planeta chamado Ki. Eles o chamavam de Ki, e podemos melhorá-lo e criar o chamado terráqueo na Bíblia. Então, Enki considerava a humanidade como seus filhos. Alguns deles, aliás, eram. Porque ele foi um dos primeiros a ter relações sexuais com as filhas dos homens. Então, ele era um grande cientista, mas também um grande mulherengo. Enquanto Enlil era mais o comandante, o cara sério. Exceto que ele também se envolveu em abuso sexual. Então, eu quero dizer... essas são histórias de milhares de anos atrás, mas são muito atuais, aliás. Então, nos textos sumérios, são 2 líderes diferentes. Um que diz, deixe a humanidade perecer. E o outro que diz, não, nós vamos tentar, ou ele vai tentar, de forma clandestina, salvar a humanidade. Então, à medida que essa história continua, e depois esses dois, na verdade, não eram irmãos de sangue, mas eram apenas meio-irmãos. E isso dependia, pois eles tinham o mesmo pai, o rei, o governante de Nibiru. O planeta de onde vieram era o pai dos dois, mas tinham mães diferentes. E então aconteceu que havia regras de sucessão. Então, se um dos filhos fosse filho de uma esposa que era meia-irmã, ele tinha prioridade. Ele era o príncipe herdeiro, mesmo que não fosse o primogênito. Então surgiram todos esses problemas à medida que eu pesquisava e pesquisava. Então, mais e mais, para mim, eles se tornaram seres reais, entidades reais e assim por diante. À medida que as histórias se tornaram cada vez mais realidade para mim, não só decidi que um livro, o primeiro livro, o 12º planeta, que devo dizer, levou-me 30 anos para escrevê-lo, e no final, o livro que foi publicado foi apenas cerca de 1/3 do manuscrito. Porque a editora era uma editora muito boa, uma jovem mulher, que sempre me dizia, resuma, resuma, resuma. E eu disse, bem, para provar meu ponto, estou citando este texto, e este texto, e este texto. E ela me disse, olha, quando alguém começar a ler o livro,
Depois do primeiro capítulo, ou assim, ele vai decidir. Ou você sabe do que está falando, ou não sabe do que está falando. Então eu disse a ela, sim, mas quando eu digo isso ou aquilo, é como se os professores, meus mentores, etc., estivessem olhando por cima do meu ombro e dizendo, onde você conseguiu isso? Então eu digo, bem, tem esta tabuleta que diz isso. E para esse cara eu digo, bem, tem essa tabuleta que diz isso. Então ela me disse, um exemplo é suficiente, porque o leitor vai dizer, ou você faz sentido, ou você não faz sentido. Então, claro, eu tinha material para um segundo livro. E o segundo livro, depois de O 12º Planeta, foi A Escada para o Céu, que também tratava das evidências egípcias, não apenas das sumérias. E o que eu disse naquele livro, no segundo livro, foi que as coisas mudaram após o dilúvio, depois do dilúvio. O relacionamento entre, eu chamarei de deuses com D minúsculo, simplesmente por simplicidade de conversa. Então, o relacionamento entre os deuses e os terráqueos que eles criaram mudou completamente. Porque para continuar na Terra, agora precisavam da cooperação dos humanos. Então decidiram dar aos humanos, os terráqueos, civilização, conhecimento, etc., etc. Então, à medida que esse relacionamento mudou, também a geografia mudou como resultado do dilúvio. Então, nos tempos pré-diluvianos, o espaço-porto, nem o corredor de aterrissagem, estava ancorado dessa forma. Nos dois picos mais proeminentes no Oriente Médio. Os dois picos de Ararat. O Monte Ararat tem dois picos. Este caminho para o Iraque e Mesopotâmia foi completamente coberto por bilhões de toneladas de lama. Tudo foi destruído. Então, após o dilúvio, o padrão foi diferente. E o padrão ainda estava ancorado entre os picos do Ararat, mas seguiu por esse caminho. E eles precisaram de picos artificiais no final para ancorar. E nós os conhecemos como as Grandes Pirâmides. As duas Grandes Pirâmides de Gizé, que eram o ponto terminal da ancoragem, e esse caminho, e o espaço-porto que ficava antes do dilúvio na Mesopotâmia, agora estava na Península do Sinai. Então, com o padrão de pouso começando, eles viriam do topo do Ararat e desceriam pousando no Sinai. Fiquei bastante familiarizado com a geografia e a topografia do Sinai enquanto escrevia o segundo livro. Uma noite acordei com um pesadelo porque, de repente, me ocorreu o seguinte pensamento. Já que o vale onde o espaço-porto, de acordo com minhas conclusões, estava localizado, vamos dizer que este é o vale cercado por montanhas. E eu afirmava que a nave espacial vinha por aqui e pousava. E se houvesse montanhas altas aqui e nenhuma nave espacial pudesse descer? Aqui estou eu escrevendo um livro dizendo que era isso. Então fui a Israel, que então controlava a Península do Sinai. E tracei o plano de voo, usando todas as conexões que consegui encontrar para obter permissão do exército. Já que o Sinai era uma zona militar para aprovar um padrão de voo. O padrão de voo era tal que eu decolaria de Tel Aviv, que fica no Mediterrâneo, voaria até Jerusalém,
que eu dizia ser o novo centro de controle da missão, e então, de Jerusalém, emularia esse padrão de descida para ver se havia alguma maneira de pousar ou se eu acabaria caindo. Eu era o único passageiro na aeronave com um piloto militar e um oficial de ligação militar. E não é que, ao nos aproximarmos, as montanhas pareceram se abrir? Havia algum tipo de abertura entre as duas montanhas, precisamente onde eu tinha dito que o caminho de pouso estava. Percebi que minhas conclusões se sustentariam ao exame no local e escrevi o segundo livro. On-site examination and wrote the second book. That experience Essa experiência me levou a um sentimento de que é muito importante não apenas escrever sobre lugares, not just to write about places, but to go and be at those places. mas ir até esses lugares. Agora, depois de ir eu mesmo, não me lembro de quantos lugares fui, mas estive em todos, com exceção do Iraque. Estive em todos os lugares. Quando as pessoas me perguntavam por que eu não fui ao Iraque, eu dizia que o problema não era chegar ao Iraque. O problema era sair na época de Saddam Hussein. Então fui a todos os lugares e, com o tempo, comecei a levar alguns grupos comigo. Aqueles que foram comigo ainda me dizem até hoje que aquelas histórias foram o auge de suas vidas. Porque fomos onde muito poucos outros foram. Estivemos lá e olhamos. Por exemplo, para lhe dar uma visualização, há a famosa história de Troia, na Ilíada de Homero, que arqueólogos e outros estudiosos sempre descartaram como um mito. E então um homem chamado Schliemann, que era rico o suficiente para financiar as escavações arqueológicas por conta própria, foi ao local que, segundo rumores mitológicos, seria Troia. E encontrou Troia, além de evidências de toda a história da Ilíada. Então, em uma de nossas viagens com o grupo, fomos a Troia e eu subi até a montanha ou colina mais alta lá, porque queria ver com meus próprios olhos se a história da Ilíada, em que os troianos viram a frota grega chegar à costa, seria viável, se realmente seria possível ficar ali e ver a costa. E embora a linha costeira tenha recuado, a resposta foi sim. Então ir a esses lugares se tornou parte da minha pesquisa. Não apenas para ver, mas às vezes para sentir. Se eu disser para sentir o quê? As vibrações. Isso pode soar como falantes em outras salas hoje. Mas você realmente sente algo. Onde você está? Será que as coisas que supostamente aconteceram ali poderiam realmente ter acontecido ali? E isso também foi muito importante. So, my own personal journey, therefore,
Então, minha própria jornada pessoal, portanto, dependia e, ao mesmo tempo, tornou possível a realização de que os chamados deuses antigos, sobre os quais os sumérios falavam, chamados de Anunnaki, que significa aqueles do céu à terra, vieram, etc, etc. Esses seres são reais. É tudo real. O que agora nos leva à questão de onde eles vêm. E a resposta dada pelos sumérios foi de um planeta chamado Nibiru. Agora, o nome Nibiru e a noção de que ele é o nome de um planeta não são invenções minhas. Existem tábuas astronômicas muito detalhadas. Há detalhes de observações dos tempos babilônicos, dos tempos assírios, que nomeiam o planeta e indicam sua localização, etc, etc. Então, no final, na virada do século anterior, não o século XX, mas o século XIX, quando todas essas tábuas se tornaram legíveis e compreensíveis, havia naquela época na Alemanha dois verdadeiros gigantes de estudiosos que podiam ler as tábuas e entendê-las, por favor. Who also were astronomers, both of them were Jesuit. E também eram astrônomos. Ambos eram padres jesuítas. Como uma observação lateral, direi que são os padres jesuítas que administram o Observatório do Vaticano. Não sei quantos de vocês sabem que o Vaticano tem um observatório. Sabem onde ele fica? No Arizona. No Arizona, sim, há um prédio em Roma chamado Observatório Vaticano, mas o verdadeiro fica no Arizona. E eu estive lá. E essa é outra história, então direi isso caso eu me esqueça mais tarde. Eu também escrevi, além de todos os livros usuais, 2 livros autobiográficos sobre as viagens, os passeios, etc., e sobre quem eu conheci, e assim por diante. E agora é administrado pelo padre jesuíta chamado Padre Funes. E eu me correspondo com ele, etc. E ele estava encarregado do observatório no Arizona. Agora, ele é o porta-voz do Vaticano sobre o assunto dos extraterrestres. E, a propósito, o Vaticano é totalmente favorável a isso. Ele diz: negar a existência de extraterrestres é o mesmo que negar a existência de Deus com D maiúsculo. Então, se você se perguntar por quê, vou deixar que descubram, o Vaticano não faz nada sem razão. Então existe um planeta chamado Nibiru, e esses 2 padres jesuítas discutiram, e um deles disse que, bem, se você ler as tábuas que descrevem sua localização, sua aparência, quando é visível, quando não é visível, etc., então é apenas outro nome para Júpiter, porque a suposição era que os povos antigos não sabiam de nenhum planeta além de Saturno a olho nu, sem telescópios. Of any planet beyond Saturn with the naked eye, without telescopes. And the other guy, e o outro cara, também o padre jesuíta, disse: não, não, não. Se você ler isso e isso e isso, então é outro nome para Marte. E eu me esqueço de qual livro eu estava escrevendo naquele ponto específico, mas senti que não poderia continuar dizendo, respondendo à pergunta de onde eles vieram, a menos que eu descobrisse de qual planeta eles vieram. Quero dizer, eles vieram de Marte ou vieram de Júpiter?
Agora, naquela época, ainda hoje, sabemos que Júpiter é um planeta quente, emite mais energia do que recebe do Sol. E presumivelmente nenhuma vida e nenhum ser inteligente poderia se desenvolver e existir lá. E Marte, na época, estou falando do primeiro livro, foi publicado há mais de 35 anos, em 1976. Então Marte supostamente era um planeta morto, sem ar, sem água, sem vida possível lá. Então, de onde eles vieram? E uma noite eu acordei com a resposta. Agora, a resposta veio porque eu pedi por ela? Porque, literalmente, e isso é uma história verdadeira, senhoras e senhores, naquela noite, antes de dormir, eu me sentei na minha cama e disse: Anunnaki, se vocês existem, me digam de qual planeta é Nibiru. E no meio da noite eu acordei com a resposta: existe um planeta a mais. E eu imediatamente corri para todo o seu material e disse: claro, claro, existe um planeta a mais. Os sumérios sabiam sobre ele, com essa órbita elíptica, etc. Então, quando coloquei isso no meu primeiro livro, uma das críticas ao livro foi que a noção de que um grande planeta pode orbitar o Sol, o nosso Sol, em uma vasta órbita elíptica, é ridículo. Porque tal órbita não pode ser sustentada. Mais cedo ou mais tarde, essa órbita elíptica ou ejetará o planeta do Sistema Solar ou o atrairá para o Sol e ele colidirá com o Sol. Então agora, cerca de 300 a 400 chamados planetas extrasolares foram descobertos. Planetas que orbitam outros sistemas solares. E se você ler a literatura científica, o que eu faço porque sou membro disso, assino isso, etc., etc., eles dizem que as órbitas elípticas são a norma. Então, o que antes era ridicularizado agora é a norma. Agora, quando os sumérios disseram que Marte servia como uma estação de passagem, um grupo chamado os Igigi, aqueles que observam e veem, estavam estacionados não na Terra. Eles estavam estacionados em Marte e veículos de transporte entre Marte e a Terra. Isso também foi dito, isso é impossível, porque ninguém poderia viver em Marte sem água e sem ar. Então, embora eu não tenha hoje slides para mostrar a vocês, escolhi dois visuais que estão aqui. Dois, ok. Um deste lado e um daquele lado. Ok, então. And one on this side. Okay. Now this one, we made a few posters. Agora este fizemos alguns pôsteres. Na verdade, apenas 50 deles retratando essas duas ilustrações, que são realmente como as extremidades de um livro, como uma parte da história e depois a parte final da história. E aqui você também tem a legenda. Eu autografei todos eles. A legenda diz: aqui, este é um selo cilíndrico sumério de 2500 a.C. Ok. Misteriosamente o pôster apareceu. Ok. Então, este é de uma representação suméria de 2500 a.C., há 4500 anos. E mostra um homem-águia Anunnaki.
É assim que seus astronautas eram retratados, com o uniforme que tinham, como se tivessem asas no uniforme. E no 12º planeta, eu mencionei que quando nossos astronautas aterrissaram na Terra, as primeiras palavras foram: a águia pousou, se você se lembra. Então, esses eram os homens águia, ou águias, e ele está no 7º planeta. Você vê os 7 pontos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, que era o símbolo ou o número da Terra. Agora consideraríamos a Terra como o 3º planeta, ou a terceira rocha a partir do Sol, se você estiver atualizado com a linguagem, porque temos Mercúrio, Vênus e depois a Terra. Mas se você estivesse entrando em nosso sistema solar de fora, então Plutão seria o primeiro, depois Netuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte seria o 6º. E a Terra seria o 7º com sua Lua. Então esse cara está na Terra e ele está cumprimentando. Está cumprimentando. Ele está dizendo olá para alguém que está no 6º planeta, certo? E ele está vestido de forma diferente, porque estando no 6º planeta, que é Marte, o ar não é adequado ou suficientemente enriquecido com oxigênio. Então ele está usando uma máscara. Então, um aqui neste planeta cumprimenta alguém daquele planeta, em Marte. E há algo no céu, nos céus, entre eles, que para mim parece uma nave espacial com painéis estendidos e assim por diante. E se alguém disser que não é uma nave espacial, então eu digo, o que é então? Porque alguns que criticam esses desenhos que não são meus. Isso é uma representação em um selo cilíndrico que está no Museu Hermitage em São Petersburgo, na Rússia. Então eu sempre os desafio, se disserem, não, isso não mostra isso, eu digo, ok, então você me diz. O que isso mostra, o que eles não conseguem explicar de outra forma. Então, há uma nave espacial entre eles. E neste selo cilíndrico em particular, há uma data. E eu voltarei à data de quando esses dois... Quero dizer, o selo é de 2500 a.C. Não significa que o evento que eles retratam aconteceu naquela época. Aconteceu em um tempo diferente. Então isso é entre Marte e a Terra com a nave espacial. Agora, se você virar para este aqui, este é do México. Esta é uma representação maia. E você vê um chefe maia deitado, ou não sei por que ele está deitado. Ele talvez esteja doente, talvez esteja morrendo, eu não sei. Mas, de qualquer forma, ele está sendo cumprimentado, ou está sendo abordado pela principal divindade maia chamada Quetzalcoatl, ou às vezes chamada Kukulkan. Em ambos os casos, significa a mesma coisa, que é a serpente emplumada ou alada. E se você comparar este com aquele, verá que o de 250 a.C. realmente mostra o mesmo, que o de 2050 a.C., do outro lado do mundo. E agora sabemos um pouco sobre os glifos maias. E ele está falando, este Deus, o Deus alado, está falando com o chefe maia. Isso significa falar, e ele aponta para 10 planetas. Agora, embora meu livro, o primeiro livro, tenha o título O 12º planeta, na verdade, é uma abreviação, porque eu disse ao editor, o nome dele era Steinstein.
E eles, eu disse, este é o 12º membro do Sistema Solar. Porque os sumérios disseram que o Sistema Solar é composto pelo Sol, a Lua e 10 planetas. Então este é o 10º planeta, mas é o 12º membro. E isso é o significativo, porque desse 12 vem os 12 meses. Os 12 deuses olímpicos, as 12 tribos de Israel, os 12 discípulos de Jesus. Esta é a origem do 12º. Por isso, o 12º, é por isso que o livro foi intitulado O 10º Planeta. Mas o 12º planeta, mas como planetas, é o 10º planeta. Então ele diz a ele, eu sou, ou eu vou para o 10º planeta. Porque esta é uma representação do Deus, o Deus Maia, indo embora. O que me leva a esse assunto de 2012, o chamado calendário Maia, sobre o qual o verdadeiro objetivo de 2012 é baseado, na verdade. Não é o calendário Maia de forma alguma. Este é um calendário chamado pelos meus estudiosos de calendário da contagem longa, que começou a contar o número de dias, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Conta o número de dias a partir de uma certa data, que os estudiosos determinaram ser, eu acho, o equivalente em nosso calendário ao dia 13 de agosto de 3113 a.C. E a partir daí vem o dia 1, dia 2, dia 3. Isso até 20, de 1 a 20. Agora, 20 dias de um Kin se tornam, se eu pronunciar corretamente o Inal. Now 20 days of a Kin become, if I pronounce it rightly, an Uinal. E então há um terceiro termo, que é chamado Tun. E há outro chamado Baktun e assim por diante. Aumentando a cada vez, aumentando por múltiplos de dias. Então, os cientistas maias de hoje calculam, dizem quando um monumento foi erguido pelos maias, contando o número de dias, subtraindo até 3113 a.C. E, portanto, eles dizem que um monumento como esse é de cerca de 250 a.C. Então, toda a questão de 2012 é baseada na noção de que uma das contagens na contagem longa chamada Busha, que equivale a 144 mil dias, está prestes a alcançar seu 13º ciclo em dezembro de 2012. 2012, and someone a few years back, e alguém, alguns anos atrás, teve a ideia de que, segundo os maias, o mundo acabaria nesse dia. Os maias deixaram pouquíssimos registros escritos longos. Existe apenas um livro chamado Chilam Balam, que supostamente conta da história deles, como eles a contaram para os espanhóis. Mas essa contagem longa que começou em 3113 a.C., mesmo aqueles que dizem que ela prevê o fim em 2012, se você perguntar a eles o que aconteceu em 3113 a.C., então, se dissermos que estamos agora, hoje, no ano de 2010 d.C.,
AD, o que which significa means Anno Domini, ou alguns preferem dizer Era Cristã. To say CE, Christian era. We say, well, Dizemos okay, bem, that's ok, isso conta counting os anos the desde o years nascimento de from the Jesus. time of the birth of Jesus. Everybody, Todos, including incluindo the o Vatican Vaticano, now, agora agrees concordam que that Jesus não was nasceu no not ano born 1, talvez 6 anos antes. in year 1, maybe 6 years earlier, but it doesn't matter. Mas isso não importa, That's the é o system. sistema. So Então a the contagem count é de is algum from tipo de some evento, algo kind of an aconteceu. event. Something happened, and there were other calendars that E havia outros count calendários from- que contavam from a partir something. de algo. So, when- Então, seguindo a mesma in lógica the que eu same disse, logic that I said, if they came from se eles where did vieram they de come? onde, se If eles they kept continuaram coming, vindo e going, indo, why did por they que keep continuaram coming vindo e and indo, going, etc. I said to myself, Eu disse what para mim happened mesmo in o que aconteceu em 3113 3113 a.C. Now, Agora you can você take pode pegar any qualquer Mayan livro book, maia, any qualquer of um those desses sobre 2012 or 2012 ou whatever, qualquer coisa you will assim, not find the você não answer. encontrará a resposta. Well, I found the Bem, eu answer, encontrei a and I found resposta the e answer encontrei a in my resposta book no meu livro titled intitulado The Lost Lambs, which was que dealt with tratou this dessa whole questão issue toda já em already in 1993, 1993, which is a few years que foi back. alguns anos atrás. So, and that is E isso linked está in my vinculado mind na minha with the mente à question, pergunta: who quem was era esse this Deus, God, Quetzalcoatl? Quetzalcoatl? Who was Quem the era a plumed serpente serpent? emplumada? Why Por que is ele é he retratado pelos depicted by maias the exatamente da Mayans mesma forma que os sumérios exactly retrataram um the deus way the sumério? Sumerians depicted a Sumerian God? So my Então, research, minha my pesquisa, conclusion minha was conclusão that it's really a God, foi que é realmente um deus que os egípcios e os egípcios também chamavam pelo nome sumério Gesida. Os egípcios o chamavam de Thoth, o que foi abreviado como no famoso faraó Tuf, e Rei-Mantuf é na verdade Thoth. Em inglês, eles o abreviaram para Tuf, então Tuf para Ramantuf é a vida de Amon. Thoth is the life of Ammon. So, and he had a quarrel. E ele teve uma briga com seu irmão. O irmão dele era o deus egípcio Ra, que era conhecido pelos sumérios como Marduk, o eventual deus principal da Babilônia. E ele foi expulso do Egito. Sua expulsão coincidiu com o início do reinado faraônico no Egito. Porque, segundo inscrições egípcias, houve uma época em que apenas os deuses governavam o Egito. Depois houve semideuses e então os faraós dinásticos começaram a governar por volta de, se você ler nos livros de egiptologia, por volta de 3130 a 3100 a.C. E eu disse, bem, se você olhar o calendário da contagem longa dos maias, que na verdade é um calendário iniciado por pessoas com aparência africana que se estabeleceram na Mesoamérica. African-looking people who settled in Mesoamerica Naquela época, agora sei a data precisa em que Thoth foi expulso do Egito e levou alguns de seus seguidores com ele para o que chamamos de Novo Mundo. Foi em agosto de 3113 a.C. Então, para mim, todos os eventos, os chamados contos maias e astecas, e na América do Sul, os incas, para mim, tudo isso é um único pacote. Quero dizer, são os mesmos deuses, apenas chamados de maneira diferente por nomes que significam a mesma coisa nesta língua, ou naquela língua, ou naquela outra. E, portanto, eu digo que, para entender as chamadas profecias maias, que são, na verdade, uma criação artificial,
an artificial creation. There's no such thing as Não Mayan existe tal prophecies. coisa como profecias maias escritas e nenhum registro que se possa ler e dizer como nas tabuletas de argila sumérias. Para entender o que aconteceu na Mesoamérica, é preciso entender o que aconteceu em outros lugares, na Suméria, no Egito, na América do Sul, até mesmo na Europa, em alguns dias posteriores. Então, em relação a 2012, o ponto é, eu não tenho isso, nem em fragmentos, nem neste plano, é que, à medida que essa contagem longa conta o número de dias, começando com Kim para 21, Nile para 20 vezes 18. E então vem Tuni, que é 360 vezes 20, e depois vem Baktun, que supostamente acabará com o mundo na sua 13ª conclusão. Mas após o Baktun vem outro sinal. O múltiplo do Baktun vezes 20, que é chamado de Pictuon. E depois do Pictuon vem um sinal vezes 20, que é chamado de outra coisa. Então, toda essa noção de que alguém na Mesoamérica disse que o mundo acabará em alguma data é uma ideia que começa com a letra B. Então, o que isso nos diz? Então, se alguém quiser dizer, com tudo isso, talvez haja algo, quem sabe? Sempre há o quem sabe. Então, a questão que eu já tratei disso no meu livro em 1993, é que, já que essa é uma contagem de dias, tantos dias, e Busha é 144 mil dias, se você quiser calcular o número de anos, converter dias em anos, então o 2012 é alcançado dividindo o número de dias por 365 e um quarto, que é quantos dias leva para a Terra orbitar o Sol uma vez. E se você dividir isso, chega-se a 2012. Mas se você olhar para a estrutura desse calendário, o calendário da contagem longa, você verá que os múltiplos são 20 vezes 18, 360. Então, a base da contagem é 360. Este é um calendário matemático. E se você dividir o número de dias não por 365 e um quarto, mas por 360, você acaba com o número para o fim do 30º Busha em 2087. Então, minha primeira conclusão, não a última, a primeira sobre o assunto desse calendário para vocês é durmam tranquilos. Porque, se for verdade, vocês têm tempo até 2087. Então espero que vocês apreciem que eu lhes dei todos esses anos agora. Mas esse calendário da contagem longa é o calendário de pessoas que vieram da África. Com o que pensamos. E um dos problemas que os arqueólogos mexicanos tiveram por muito tempo, finalmente eles admitiram, é que colossais cabeças de pedra representando chefes africanos foram encontradas por todo o México. E no início, isso foi abafado e muito constrangedor.
O que estão fazendo chefes africanos entre nós, espanhóis, etc.? E agora é admitido em alguns dos lugares que meu grupo foi comigo. Fomos a alguns dos museus fantásticos que têm todos esses itens dos Olmecas. O povo Olmeca é o nome que se dá. Mas os maias tinham seus próprios 2 calendários, não um calendário. Eles tinham 2 calendários. Um é chamado de Rabi e o outro é chamado de Sulkin. E o Sulkin, que vem da palavra Kin, que significava hoje Sulkin, contagem de dias, era um calendário que se completava a cada 260 dias. Cada 260 era como uma roda, às vezes representada com dentes, como uma roda com dentes que gira. E o outro que se encaixava nele era de 365 dias, que é chamado de Rabi, que é realmente outro nome para Thoth. Era realmente uma cópia do calendário egípcio, que era 18 vezes 2.360, mais os 5 dias finais. Agora, quando os 2 calendários giravam e se encaixavam, retornavam ao mesmo ponto depois de tantos dias que compunham 52 anos. Então, os maias chamavam de 52 e também os astecas chamavam 52 anos de um pacote. Eles chamavam de um pacote. E então descubro que 52 na lei egípcia, nos registros egípcios, era o número secreto de Thoth, nosso amigo aqui, o chamado Kukulkan, ou Quetzalcoatl. Então, segundo a lei que está registrada, um dia, como todos os outros deuses da Suméria, na Babilônia, etc., um dia eles partiram. Babilônia, etc. One day they left, and E se eu esquecer, me lembre de falar sobre a partida. Mas ele, em particular, disse aos maias: eu vou embora, mas voltarei, e voltarei no dia 1 deste pacote. Então, quando 52 anos forem completados, esse será o dia em que retornarei. E, portanto, em 1515, quando Cortés desembarcou no México, o rei azteca Montezuma achou que Cortés, que tinha, aliás, uma aparência branca e construído exatamente como Quetzalcoatl, era o Deus que tinha retornado, porque 1519 foi exatamente o dia em que o pacote de 52 anos foi completado. E claro, Cortés não era o Deus retornado, e Montezuma pagou por isso. Então, se você disser, vamos esquecer o fim do mundo. Mas vamos dizer que todas essas crenças, previsões ou o que seja, têm a ver com quando os deuses retornarão. Que tal tentar isso? Quero dizer, algo importante acontecerá. Então, se você tomar 1519 como um ano em que o pacote foi completado, e continuar somando 52 e 52 210 vezes, 52, 520 anos, etc., se eu me lembro corretamente, você chega a 2091 como a data do retorno. Se for acontecer em um pacote, neste pacote aqui, que 2091, na minha opinião, sendo 90 anos de idade, não é tão diferente de 2087.
Você concorda com isso? Ok, então, se olharmos para essas previsões, estamos realmente olhando para o final deste século 2087, 2091, seja o que for. 2087, 2091, whatever. E dizemos, bem, se não for o fim do mundo, talvez seja o dia em que aquelas pessoas esperavam as previsões ou a promessa do retorno. Porque não há dúvida nos registros disponíveis de que Quetzalcoatl disse, eu retornarei. Esperamos que ele seja um cara honesto e cumpra sua palavra. Então agora vamos para o paralelo e muito mais antigo Sumério. Agora, se você voltar para o caminho que eu pessoalmente percorri, de visualizar os chamados deuses como indivíduos, como pessoas que vieram de um planeta para outro planeta e tinham esse problema, aquele problema, aquela ambição e assim por diante. Então, ao tentar visualizar isso, e eu costumava fazer isso com os olhos fechados, sentado com as mãos atrás da cabeça, tentando, com os olhos fechados, entender o que eles estão fazendo. O que eles estão dizendo. O que isso significa? O que eles querem dizer? Então você tem agora que imaginar que estas são pessoas vindo de seu planeta. Agora, o planeta deles tem um período orbital que eu descobri e expliquei nos meus livros. Por que naquele momento? Agora é um pouco mais curto, mas naquela época era matematicamente 3.600 anos. Porque varia de órbita para órbita. Agora, o que são 3.600 anos para eles é um ano. Porque o que é um ano? Um ano. Digamos que um ano passou. O que significa que um ano passou para nós? Que nosso planeta fez uma órbita ao redor do Sol. Então, se eles vivem em outro planeta, chamem-no de Nibiru, ou qualquer nome que você queira dar, e ele orbita o Sol uma vez. Então, para eles, é um ano. Daí vem toda essa noção da imortalidade dos deuses, promulgada pelos gregos. Eu às vezes digo que se as moscas na minha casa pudessem falar, então a mosca papai diria para a senhora mosca filho: você sabe, esse Sr. Sitchin, ele é imortal. Porque meu pai, ou seja, a mosca falando, me disse que o pai dele, nós moscas, por tudo o que nos lembramos, ele está sempre lá. Ele é imortal. Então essas pessoas vêm de seu planeta, levando suas vidas, etc., e aterrissam em nosso planeta. E imaginando-me com eles naquele primeiro grupo de aterrissagem que pousou no Golfo Pérsico e caminhou até a praia, e eles dizem: olhe para este planeta maluco. Sabe, em um ano, ele gira como um louco ao redor do Sol. Então eles tiveram que criar algum tipo de escala de tempo, algum tipo de relógio para olhar e dizer a passagem do tempo. Não podemos contar nossa presença neste planeta e fazer isso e aquilo, e relatar para casa, etc., em termos de Nibiru, e dizer é um ano, porque este planeta já fez 3.600 órbitas e gira em seu eixo, e há o dia e a noite no inverno e no verão. Quero dizer, você pode enlouquecer. Então, eles perceberam sendo bastante avançados, especialmente astronomicamente. Eles perceberam o fenômeno que supostamente os gregos do segundo século a.C., foram os primeiros a observar,
o que não é bem assim, mas de qualquer forma, e isso é chamado de fenômeno da precessão. O fenômeno da precessão é que, à medida que nosso planeta orbita o Sol uma vez e completa um ano, ele não retorna exatamente ao mesmo ponto de onde começou. É explicado pelo balanço, por vários outros tipos de explicações. A verdade é que ninguém sabe realmente a razão, mas isso é um fato. É chamado de precessão dos equinócios. Então, há uma espécie de retardamento. Ele retorna, mas não precisamente ao ponto de onde começou, a um pouco menos. E esse pouco menos se acumula até um grau de 360 em um círculo, o que, a propósito, é uma contribuição suméria para a nossa civilização. Todo o sistema algébrico vem deles. Se acumula até um grau a cada 72 anos. Então os Anunnaki disseram: ok, é isso que vamos fazer. Vamos dividir o circuito dos céus ao redor da Terra e olhar as estrelas e agrupá-las e dizer: esta é a constelação do Touro de Touro, e esta é a constelação do Leão, e assim por diante. E dividimos em 12 riqueza branca, como mencionei antes o 12. Esse 12, esse 7 dividido em 12. E, portanto, se o retardamento é de um grau a cada 72 anos, então 1/12 de 360 é 30 graus. Então a mudança de o que eles chamavam então de estação celestial, e nós chamamos de zodíaco, de uma para as outras, 30 graus, leva 30 vezes 72, que é 1160. Então agora, eles criaram um relógio, uma escala de tempo, que leva os movimentos da Terra ao redor do Sol e os relaciona aos céus. E então eles disseram: se nosso planeta, em termos de Terra, é tudo matemático, leva 3.600 anos. Então há uma proporção aqui, 3.600 para 2.160 é exatamente 10 para 6. O que, se você estudou arquitetura ou outras coisas, sabe que é a chamada média áurea, ou qualquer coisa 10 para 6. E essa é a base que ninguém mais explicou, exceto eu, nos meus livros, sobre o sistema matemático sumério, que é chamado sexagesimal, que é 6 vezes 10 vezes 6 vezes 10. Então é 6. Sexagesimal significa base 60. É como um e depois muda para o outro. Então 6 vezes 10 é 60, vezes 10, 360, 3.600 e assim por diante. Então, no meu livro, quando o tempo começou, eu dei 3 nomes. Eu disse: então, há o tempo terrestre, que é o nosso tempo, um ano, um mês, etc. E então há o tempo divino, que é o tempo dos Anunnaki no planeta Nibiru. E então há o tempo celestial, a combinação dos dois, essa proporção de 10 para 6. Então, para os Anunnaki se relacionarem com o nosso tempo, agora existe um novo calendário, um novo relógio chamado o Zodíaco, de 2160. Matemática, eu continuo enfatizando a palavra matemática. Então agora, a escala de tempo deles. Quando eles dizem que algo aconteceu em tal ou tal época,
Eles dizem que o dilúvio aconteceu na era. Chamamos isso de era, a era do leão, o reinado ou a supremacia do deus chamado Enlil. Foi na era do touro, a era de Enki é peixes. E eles novamente nomearam isso após 12 deles. Então, se você olhar para essa representação, há uma data nela. Então, em algum momento, quando a era de peixes, esse encontro entre um astronauta na Terra e um astronauta em Marte aconteceu. Mas esse é um ciclo que continua se repetindo, e essa é a essência do que alguém deve entender ao tentar lidar com todas essas questões. O fim dos dias, o fim do tempo, o retorno, etc. Que devemos lidar com uma situação circular e não com uma linear. Então, se você se lembra, houve grande empolgação quando o ano 2000 chegou, certo? Esse é o momento em que as coisas aconteceriam. Nada aconteceu. Por algum motivo que eu não sei, alguém inventou 2003. O fim viria em 2003. Então, todos esses são lineares. Então, seja em 2010 ou 2012, novamente, eu não digo que em 2087 ou qualquer coisa assim, nada vai acontecer. Eu digo, mas esse não é o relógio. Esse não é o relógio que está funcionando. No título da minha palestra, o relógio que está funcionando é o zodíaco. O zodíaco está funcionando. E depois desse ciclo, que leva cerca de 26 mil anos, ou 25.920 para ser preciso, 12 vezes 2.160, estamos de volta. Se foi uma vez em peixes, agora estamos de volta em peixes. Então, se você combinar isso e essa promessa de retorno, você tem todo motivo para esperar o retorno dos Anunnaki, não do planeta, mas dos Anunnaki, porque eles vêm e vão muitas vezes durante uma órbita neste século, neste período zodiacal, que é a Era de Peixes. In this zodiacal period, which is the age of Pisces, will end e terminará até o final deste século, o que novamente se conecta com 2087, 2091 agora. Um daqueles que passou muito tempo, mais tempo do que eu no assunto, do que isso significa. O fim dos dias agora, o fim dos dias, que em hebraico na Bíblia é chamado de Haritai Yamin, literalmente o fim dos dias. Então, outras traduções, o fim do tempo, e esses não são precisos, já é mencionado no livro de Gênesis, quando quando o patriarca hebreu Jacó estava em sua cama de morte. Ele chamou seus 12 filhos e disse: eu vou prever para cada um de vocês o fim dos dias. O que acontecerá não com vocês, mas com seus descendentes, com sua descendência no fim dos dias. E então, novamente, os profetas trataram disso. E eu fiz o meu melhor nos meus livros. Meu livro, especialmente o intitulado O Fim dos Dias. E nas minhas palestras para fazer uma distinção, porque os profetas hebreus, fizeram uma distinção entre o que eles chamaram ou traduziram como o Dia do Senhor. O Dia do Senhor é quando o planeta retorna. E a última vez foi por volta de 550 a.C. E o fim dos dias, então o relógio zodiacal, quando o retorno, quando Sião será reconstruída,
quando Sião será o farol para todas as nações, quando haverá paz na terra, onde, quando o cordeiro habitará com a raposa, ou qualquer que seja o animal que Isaías escolheu mencionar, e então a parte mais recente do Antigo Testamento. Tratando disso é o livro de Daniel, que é realmente o precursor e o protótipo para o Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Um reflete o outro, e Sir Isaac Newton, que é conhecido por seus estudos sobre o movimento celestial, etc. Who is known for his studies of celestial motion, etc., really devoted his time. Realmente dedicou seu tempo e seus ouvidos ao estudo das profecias no livro de Daniel. Prophecies in the book of Daniel. O Daniel, que encontrou anjos emissários do Senhor, que ficavam incomodando-os e dizendo: quando é o fim dos dias? Eu quero saber quando é o fim dos dias. E ele obteve três tipos de respostas. E a mais famosa, ou a mais clara, foi aquela em que, para se livrar dele, o anjo disse: ok, vou te contar. O fim virá depois de tempos e meio. E deixou Daniel coçando a cabeça, e então Sir Isaac Newton, que estava no Trinity College em Cambridge, e ainda é chamado Trinity College até hoje, porque era realmente uma faculdade religiosa. À frente dela estava o bispo. Realmente passou o seu tempo e deixou livros cheios de anotações onde ele tentou descobrir o que os anjos disseram. Eu tenho aqui. Acho que essa parte eu trouxe comigo em um pedaço de papel. A BBC na Inglaterra tinha o programa, ou disse a Isaac Newton, então, no final, mencionaram que ele também se envolveu com isso, na verdade, passou a maior parte do tempo nisso. E eles dizem que ele previu o fim dos dias em 2060 depois de Cristo. Aconteceu que a caixa, ou os manuscritos contendo seus cálculos, que foram selados pelo bispo e não podiam ser abertos por 300 anos, acabaram sendo doados por alguém que os adquiriu para a Biblioteca de Jerusalém, e eu obtive uma fotocópia da página com os cálculos de Newton, frente e verso. Em uma das minhas palestras, eu mostrei slides disso. Não está no meu livro O Fim dos Dias, porque eu não tinha direito de usar a imagem. E lá ele realmente calculou, não 2060, mas ele disse: não antes de 2060, mas não depois de. E sem me apoiar em minha memória, precisamente, está na minha maleta aqui. Mas quando se trata de 2060, ele disse: não antes de 2060, mas não depois de. Então as previsões dele também estão dentro deste século. Eu, precisamente, quando eu olhei a propósito, o verso da página dele, percebi que ele usou 2160, o período zodiacal, como base para seus cálculos, que é exatamente o que eu fiz. Então a questão é:
Se você concordar com toda essa análise e disser ok, então Maia, Suméria, So Mayan or Sumerian or Sir Isaac Newton, Isaac Newton ou Zacarias Zechariah Sitchin. Sitchin, doesn't matter who. Não importa quem, Something algo vai will happen acontecer antes do before final the end deste of the século. century. What is O this que é esse something? algo? O que é esse What is algo? this something? Now, here Agora we chegamos come à questão to das the profecias question bíblicas. of biblical prophecies. And, E isso nos leva principalmente a Jeremias, Isaías, Ezequiel e os chamados meus. Jeremiah, Isaiah, Ezekiel, and the so-called minor prophets who followed Meus them. profetas menores que o seguiram. E quando você lida com a profecia bíblica, você tem que tomar uma posição. You have to take a stand. You have to take a position. Either you say, Você tem que tomar uma posição. Ou você diz que alguém previu isso ou aquilo, disse isso ou aquilo. Como ele poderia saber o que ele sabia? Você tem que ser ultra-ortodoxo para aceitar a profecia bíblica como realmente você sabe a palavra de Deus. Então esqueça, ou você tem que dizer não se você verificar os registros. Se você verificar os registros e disser, bem, aqueles profetas começaram milênios e séculos atrás. E nem todas as suas profecias tinham a ver com o dia do Senhor ou o fim dos dias. Jeremias, por exemplo, previu a destruição do Templo de Jerusalém e sua reconstrução após 70 anos. O que aconteceu com essa profecia? Podemos verificar historicamente se ela foi válida ou não. E você vai descobrir que ela se concretizou. Então você pode adotar a posição que eu adoto, que é que a profecia bíblica deve ser levada a sério. Sabe, dizem que, eu acho que é atribuído a Yogi Berra, que disse que a profecia é difícil, especialmente quando se trata de prever o futuro. So it is difficult, but Então é difícil, mas se você levar a sério, e nisso deve se incluir agora, após o livro de Daniel, o Novo Testamento, o livro do Apocalipse. E lá, especialmente no livro do Apocalipse, eles trazem um termo que é aterrorizante e devastador, e é chamado Armagedon. Frightening and shuddering, and it's called Armageddon. Agora, literalmente, Armagedon, que é explicado no próprio texto do Novo Testamento, é o nome de uma montanha em Israel. É Har Megido, o monte de Megido, tornando-se Armagedon. Megido, Armagedon, e agora, com o tempo, perdeu seu significado verbal e passou a ser um conceito de algo terrível, algum evento apocalíptico que acontecerá. E as previsões são muito claras, de que antes dos tempos messiânicos, antes do cordeiro habitar com o lobo, coisas terríveis acontecerão na terra. O profeta Ezequiel diz a mesma coisa. Ele disse que antes que Jerusalém fosse destruída pela segunda vez, antes que Sião fosse uma luz para as nações, haveria o maior esforço de guerra de todos os tempos. E ele a chamou de guerra de Gog e Magog. E quando você lê palavra por palavra as profecias de Ezequiel tratando dessa terrível guerra para acabar com todas as guerras,
Ele diz que será uma guerra que colocará nações contra nações no plural, e a primeira nação que ele lista é a Pérsia, que é o atual Irã. Então, quando reli as profecias de Ezequiel escrevendo-se o livro O Fim dos Dias, eu estremeci. A primeira nação a lançar essa terrível guerra será a Pérsia, o atual Irã. Agora ele sabia do que estava falando? Isso é o Armagedon? Então, quando lidamos com a questão do retorno desses deuses e as pessoas me perguntam: o que acontecerá quando eles retornarem? Minha resposta é: eu realmente não sei. Porque eu não sei quem são os líderes no Burô agora. São eles os descendentes de Enki ou são os descendentes de Enlil? São os descendentes daquele que disse: a humanidade não vale nada, vamos apagá-la da face da terra? Ou é o outro que disse: bons ou maus, estes são nossos filhos, nós os fizemos, nós os criamos, somos responsáveis por eles, então vamos puni-los, mas não com muita severidade. Então, isso eu não sei. Acho que preciso fazer um comentário para esclarecer meu ponto de vista sobre a grande quantidade de filmes que temos visto ultimamente. E acho que esses filmes sobre o fim do mundo se dividem em duas categorias. Uma é sobre uma catástrofe natural, como um asteroide atingindo a Terra ou algo assim. E em relação a 2012, o nome do planeta Nibiru apareceu muito. Mas Nibiru não vai voltar por vários séculos, então isso está descartado. A outra linha é a de que seres de outro planeta, seja Nibiru ou qualquer outro, vêm com intenções malignas. Eles vêm para nos destruir, para nos usar como alimento, para sugar nosso sangue ou precisam da nossa água. Agora, se forem os Anunnaki voltando, vale lembrar que eles nos criaram, eles nos deram a civilização, o conhecimento. Eles não estão voltando para nos usar como comida. Então, essa ideia de criaturas maléficas, na minha opinião, atrapalha muito uma discussão séria sobre vida em outros planetas, etc. Mas, afinal, o que é o Armagedon? Todos os livros proféticos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, dizem que ele acontecerá antes dos tempos messiânicos. Eu fico pensando sobre isso. E a única frase que me vem à mente é o que o presidente Roosevelt disse: a única coisa que devemos temer é o próprio medo. A única coisa que a humanidade tem a temer é a própria humanidade. Nós somos o maior perigo para nós mesmos, não outros. Então, o que você acha? Estamos realmente à beira de um grande cataclismo? Ou o maior perigo está dentro de nós mesmos? Deixe sua opinião nos comentários do que você achou dessa entrevista de Zecharia Sittin e compartilhe este vídeo com todos aqueles que também buscam respostas sobre essas questões. Lembra de se inscrever no canal para mais conteúdos como este e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização.
considere também tornar-se membro do canal Multiverso. Um abração e até a próxima!